Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso ObservaCast. Hoje nós vamos tratar sobre um tema que é muito importante para mim, que é acolhimento institucional e conselho tutelar. A minha jornada aqui com o serviço social tem muita relação com o acolhimento institucional, foi por conta da presença, do envolvimento com abrigos que eu decidi por esse curso. E hoje nós estamos com alguém assim que tem essa jornada, essa propriedade, que tem anos aí de envolvimento com o acolhimento institucional, que é a Carla Cerqueira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Elisa. Foi uma honra mesmo, até agradeço o convite, né? Porque falar sobre um tema que a gente gosta é muito importante. A gente flui, não precisa de muitas questões, né? A gente vai, porque a gente vivencia isso. Eu sou psicóloga de formação e na minha formação eu caminhei uma trajetória mais pelas políticas sociais. Então, assim, eu tenho uma interface sempre com a questão da proteção social, né? Isso me chama muita atenção. Eu nunca fiquei sentada, nem quando eu trabalhava no centro de defesa, o primeiro centro de defesa que eu trabalhei foi na São Dimas, que nem existe mais. E lá eram atendimentos clínicos, vamos dizer assim. E eu achava que as questões que eram trazidas para o atendimento tinham a ver com a questão do contexto social. Então, eu fazia questão de fazer as visitas, de ir nos locais que vinha, né, o público, não só na residência, mas nas escolas no entorno. Era uma parceria com a Caritas, na época, esse centro de defesa. Então, a gente fazia trabalho nas creches, entender como é que aquela mãe que deixava o seu filho, qual era o contexto social que ela vinha. Isso fazia toda a diferença no acompanhamento. Então, era para além da questão do atendimento clínico, sempre com essa articulação com o serviço social. Então, o serviço social sempre esteve junto comigo. Ele sempre dialogou, né? E a gente acha que sabe tudo, né? E aí a gente também não sabe muita coisa. A gente está sempre aprendendo e principalmente a gente aprende com o sujeito que a gente está atendendo. É uma troca direta, né? E a gente, quando vai fazendo essa construção, e a gente vai vendo como é que a gente vai construindo essa trajetória respeitosa com o outro. O encontro com o outro faz toda a diferença, porque interfere e nos afeta. E aí eu saí do centro de defesa, fui trabalhar no núcleo de atenção à criança e adolescente, que era os NACAS, pela FIA. E aí, por conta disso, eu fui fazer uma especialização na USP em violência doméstica e a questão do abuso sexual infantil. E aí, mais uma vez, a prática vai levando você a buscar a teoria, né? Então, eu fui fazer essa pós-graduação. Aí trabalhei na Pestalozzi do Brasil, num projeto escola, que eu viajava pelo país mesmo. Trabalhei no extremo sul da Bahia, na Paraíba do Norte, em Aracruz, com a questão da dificuldade de aprendizado. E aí me chamava a atenção, mais uma vez, o contexto social. O que era a escola para aquelas pessoas? O que era a escola que estava dizendo? A escola não dizia muita coisa. Então, como a escola não dizia muita coisa, o que era a dificuldade de aprendizado? Era a dificuldade dele, era a dificuldade da escola, era a dificuldade dos dois? Como é que ela se estabelecia essas relações? E aí, por conta disso, eu fui fazer uma especialização em psicopedagogia. E aí, para entender como é que acontecia as dificuldades e os entraves no aprendizado. Aprendizado sempre me chama muita atenção. E aí fui eu para essa área e entender como é que acontecia essa situação. E aí a gente entendia que, por exemplo, as crianças, às vezes. Porque a criança ela aprende desde a hora que ela nasce. Por que tem uma hora que para de aprender? Porque tem uma hora que ela não gosta mais da escola. E isso eu levei, inclusive, quando eu fui para o acolhimento. Porque muitos meninos do acolhimento, ele não tem a questão do aprendizado. E eles são colocados como se ele tivesse um problema que é dele. E o problema dele ele não quer nada, ele não gosta de estudar, porque ele quer ficar na malandragem. E é essa as concepções. E eu ficava assim intrigada com aquilo.
né? Eu falava assim, não, tem alguma coisa a mais. Por que que a escola não consegue dialogar com esse menino que vem do acolhimento? Diante disso, surge a seleção para o mestrado na PUC, né, em violência, que é a linha 2, que é da Irene, Antônio Carlos e Ariane Paiva. E aí eu sou selecionada para fazer o mestrado. E aí o mestrado, a minha pesquisa foi sobre a participação do adolescente em acolhimento institucional, a participação dele no processo de acolhimento. E isso facilitava a convivência familiar e comunitária. Se ele não participasse do acolhimento, ele não conseguiria. E como é que esse objeto de estudo começa a aparecer? Através da minha prática, das falas dos educadores. E os educadores teve um momento que falaram assim, nossa, os meninos que estão chegando agora são diferentes. E aí eu ficava espantada, eu falei assim, como é diferente? Como? É o mesmo menino, vindo dos mesmos lugares. O que está diferente? O que era diferente era a forma como a gente estava acolhendo. Isso que era diferente. A forma como a gente recebia. Isso que fazia a diferença. De você chamar cada um pelo nome, de ele poder ter um estilo de cabelo, porque é direito dele ter o estilo de cabelo. Então, eu vou no barbeiro lá na comunidade da Selvinha, porque o cara lá é o cara para fazer o cabelo. E a gente levava lá. Ah, porque a escola não consegue o menino aprender. Gente, mas a escola não sabe como é que funciona o acolhimento. Vamos chamar a escola para vir no acolhimento? E aí a gente fez a questão da escola, do acolhimento de portas abertas. A comunidade podia entrar, falar. Os meninos convidavam quem eles queriam da escola para participar. O nome desse projeto, a gente começou a trabalhar através de projeto, que era Café de Ideias. Que era quando os meninos faziam um convite, ele podia chamar qualquer pessoa da escola que ele quisesse. Desde a merendeira, o diretor, a professora, um colega. E teve um menino que chamou a professora e uma família inteira. Você vendo aquela família entrando, ele falou assim, não, porque eu falei que era... Esse é um colega meu da escola, esse aqui é o irmão dele, e essa é a mãe. E eu chamei ele porque é uma festa, e é na minha casa, então ele pode vir. Eu falei, sim. E aí ele entrou e apresentou os quartos, apresentou tudo. Essa é a minha casa. Nossa, sua casa tem piscina. No acolhimento tinha uma piscina. Nossa, sua casa tem piscina? Tem. Na minha casa tem piscina, na minha casa tem isso. E tinha um café, né? Então, aquilo ali a gente entendia. A escola, quando passou a se aproximar do acolhimento, ela entendia qual era o processo. Por que aquele menino não conseguia aprender? Porque ele tinha que aprender de uma outra forma. E aí teve um momento que teve um professor que me chamou muita atenção, a gente ainda em Bangu. Porque essa instituição de acolhimento eu fiquei 10 anos. Saí agora em abril do ano passado. E ela primeiro ela era uma central de recepção na Zona Oeste, depois ela passou a ser um acolhimento para os meninos de lá da Zona Oeste. Por quê? Os meninos vão para a central de recepção, que é a Carioca, que a gente chama. E essa central de recepção ela distribui os casos para as outras unidades decorrentes do lugar que ele tem que ficar, mais próximo da família. Toda unidade de acolhimento ela tem que estar próxima à família do acolhido. Por quê? Para que facilite a convivência. Ele possa visitar, a família possa conviver. A gente não chama de visita. Isso eu aprendi, isso foi ótimo. Porque quando a família vai no acolhimento, ela não está visitando, ela está convivendo. Você tem que facilitar a convivência. E aí, pensar nessa família de reconfigurada, porque assim, você afasta aquele menino da família, uma medida protetiva, né? Por alguma situação que possa estar acontecendo naquela família. Então, eu já estou indo para um outro viés. Explicar esse caminho? Cortar, senão, minha filha. E aí... Vamos lá. Explica primeiro pra gente o que é o acolhimento institucional. Então, para quem não conhece, o que é o acolhimento institucional? E quais são as diferentes modalidades, né, que tem dentro desse serviço? O acolhimento institucional é um serviço, né, de acolhimento para situações que precisam de afastamento de criança e adolescente da situação de risco que ele esteja vivendo. Ele pode estar vivendo essa situação de violação na própria casa. E aí ele tem que ser afastado desse local, que é a família. Né? Mas em algumas situações a gente pode reverter a situação de risco.
Por exemplo, às vezes é um conflito. Adolescente está chegando, próximo à adolescência, ele começa a conflitar e a família às vezes não consegue lidar com aquilo. Algumas famílias moram muito próxima a comunidades que estão com questão de facção, com questão de milícia, eles acabam, por conta de experimentar algumas situações de furto, de uso de drogas ilícitas, eles acabam se envolvendo em situação de risco. A família teve uma reconfiguração. Por exemplo, a mãe casou novamente, tem um padrasto, o padrasto não aceita esse filho. E aí acaba tendo alguns conflitos entre a mãe, o padrasto e a criança ou o adolescente. A criança sofreu algum tipo de violência, então vai para o acolhimento por conta disso. O acolhimento ele pode ser institucional ou familiar. São 2 tipos de acolhimento. Os 2 são acolhimentos, sendo que um é feito numa instituição que tem que estar mais próxima possível de uma característica de uma casa, dentro de uma área residencial, sem nenhum tipo de identificação. É uma casa comum. E nessa casa comum, a gente recebe esses acolhidos, que vai vir por uma determinação judicial por conta de uma violação ou pelo conselho tutelar quando é uma questão de um acolhimento emergencial. Ele está fazendo um atendimento, na hora do atendimento surge uma situação emergencial e ele percebe que ele precisa afastar. Aquela criança não pode mais voltar para casa naquele momento. E aí ele faz o acolhimento. Em alguns casos, o acolhimento antes, né, de ter essa configuração, ele era uma instituição total. Então, tudo acontecia dentro da instituição de acolhimento. Quando a gente for pensar na cultura da institucionalização, que já corta a nossa história, né? Porque é uma questão da higienização. Vamos recolher esse pessoal que está na rua, essas crianças que estão perambulando, vamos colocar dentro da instituição de acolhimento. Então, tudo acontecia dentro da instituição de acolhimento. Isso ainda está no imaginário muito da sociedade, da nossa população. E aí, quando as pessoas visitam o acolhimento, elas acham que vão encontrar grade, cercas elétricas, portão trancado, o menino não pode ir para a escola, o menino não pode ir para a praça, ele não pode ir para lugar nenhum, ele tem que ficar ali dentro. Conforme ele vai conhecendo, por isso que é importante o abrigo abrir a porta e ter esse diálogo. As pessoas precisam conhecer. Sim. Esse abrigo, os abrigos, às vezes, né, agora que a gente está no Rio de Janeiro, tem algumas áreas que são área de milícia. E acolhimento em área de milícia é um problema seríssimo. Porque, às vezes, os agentes da segurança privada, eles querem adentrar, inclusive, no serviço, para buscar as que eles chamam de sementinhas do mal. Né? Então, isso a gente tem um tempo todo quando é adolescente. Né? Então, assim, quando eu falo do acolhimento, apesar de eu ter experiência em acolhimento de criança, a minha experiência maior foi em acolhimento de adolescente. Foram 10 anos dentro do acolhimento de adolescente. Quando eu trabalhei no abrigo de criança, eu trabalhei no mesmo período. Estava junto no mesmo. Sobre isso, Carla, nas orientações, né, fala que o ideal é você ter pequenos grupos e de várias idades, né? Sim. Mas o que acontece na realidade do Rio de Janeiro, como você colocou, e em muitos outros estados também, é que tem essa divisão em pequenos grupos, mas existem acolhimentos de meninas, adolescentes, meninos, adolescentes, de bebês, da primeira infância, né? Que isso acontece essas divisões, né? Além da modalidade institucional e familiar, também essa divisão acontece por uma facilitação no atendimento mesmo, né? Daquele determinado grupo. Em alguns estados, isso já é uma prática mais comum, é misto. Né? Quando a gente fala aqui no Rio, as pessoas acham até um absurdo. Como é que vai acontecer um acolhimento misto? Vai ser uma coisa horrível, os meninos vão querer trabalhar com as meninas. Mas se você entende aquilo ali como uma família, e se você vai construindo aqueles laços fraternos, aquilo ali não vai ser daquela forma. Né? A questão do respeito com o outro, com o corpo de cada um, com as vontades, então isso vai mudando. Até para os grupos de irmãos também permanecerem juntos, né? Então, essa questão do acolhimento, no Rio de Janeiro tem essa característica mesmo, né? E a gente vê que quando tem a diversidade, a gente consegue controlar através da diversidade. O que eu quero dizer com isso?
Quando a gente pensou, né, aqui no Rio teve uma proposta de acolhimento para meninos que tinham só situações de uso abusivo de drogas, que eram as casas vivas, que acaba nem continuaram nesse serviço. Por quê? Quando você junta pessoas muito parecidas tudo junto, se perde o controle. Agora, quando eu pego, tem uma diversidade, eu fumo, você não fuma. Mas eu gosto muito de ficar perto da Elisa. Elisa não suporta cigarro. Eu vou parar de fumar cigarro perto da Elisa. Ali fez o controle. Ali tem uma redução de danos, que as pessoas não veem como redução de danos. E aí vai ficando, ó, cara, você vai ficar ali fumando lá fora, os caras vão vir aqui, vão brigar com a gente. Então, olha só o controle. Eles mesmos vão controlando o ambiente de uma forma que vai botando. Ah, o cara gosta, por exemplo, quando tem algum adolescente com alguma deficiência. E que você coloca para quem está no acolhimento, que aquele menino precisa de cuidados e que você, enquanto acolhido, também pode auxiliar nesses cuidados, ele começa a pensar no cuidado com o outro. Então, assim, entrou 2 meninos com questão de diabetes. Quando o menino ia pegar algum doce, os outros falavam: não, pelo amor de Deus, você vai morrer, não pega não. Então, assim, começa. E aí a gente fez um trabalho, por exemplo, com a nutrição. Fizemos comidas dietéticas, comidas normais, e os meninos poderiam, que não tinha problema nenhum com diabetes, por exemplo, comer a comida diet. E aí mostrar para o outro, não, não é tão ruim assim não, até que é gostosinho. Isso vai fazer bem para você. Então, é esse controle por conta de quê? Da diversidade. Se você tem todo mundo igual, não tem o que fazer. Muito, né? Porque aí está todo mundo ali no mesmo. Mas quando tem a diversidade, o outro quer se aproximar daquele que é diferente. É isso. Eu vejo o debate muito, Carla, dentro do campo, né? Hoje faço estágio em um abrigo, que é em questão da infraestrutura. Então, às vezes, fazem também esses grupos, né, de meninas ou de bebês, porque senão, se tivesse de 0 a 17 anos, dentro daquela instituição de acolhimento, teria que se ter alimentação desde o bebê até o adolescente, então a estrutura de berço, de fralda, até toda a necessidade de um adolescente ou de uma criança. Então, essa é uma forma, né? Que não é conforme as orientações, mas que hoje, nesse estágio de precarização, é uma forma de, como falei, otimizar o atendimento. Mas como você falou, o ideal mesmo é essa diversidade que auxilia no próprio desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, tendo esse contato com outras crianças e outros adolescentes, esse cuidado mútuo, né? Que auxilia muito no desenvolvimento. E como você muito bem colocou, quando a criança ou o adolescente está em situação de risco, o acolhimento entra como uma medida e a gente sabe, de acordo com o estatuto, que é uma medida excepcional e temporária. Sim. E eu queria que você explicasse pra gente o que é essa medida excepcional e temporária e por que tem que ser assim, né? Porque tem que ser uma excepcionalidade, né, o acolhimento, e tem que ser ali de curta duração. Porque o afastamento do seu núcleo familiar causa prejuízos enormes na sua subjetividade, no seu desenvolvimento. Então, isso foi pensado nesse sentido. O adolescente ou a criança que entra no acolhimento, ele já tem que entrar, você pensando na saída. Mas você só consegue pensar, e a equipe tem muita dificuldade nisso. A entrada, pensando na saída, é quando você faz com que ele, mesmo sendo criança, participe das decisões da equipe. Você tem que sentar com ele e falar: olha, a gente tem isso e isso. Essa é a possibilidade e essa a outra. Qual das duas que a gente pode usar? Ah, mas ele é criança e não sabe. Ele sabe. Não, minha mãe não tem condições, minha família, eu sofro muita violência. Isso não quer dizer que eu preciso odiar minha mãe, odiar meu pai, odiar. Não. Eu entender, ressignificar aquele sentimento para poder, né? E aí precisa ser acionada a saúde mental para que seja feita isso, é preciso que seja feito o trabalho com a família para que isso seja direcionado. Tem famílias que realmente são proibidas de visitar por conta de uma questão de violência muito grave, mas é importante ele pegar e falar assim: olha, mas eu conheço, eu tenho uma avó. E aonde mora a sua avó? Não, mas minha avó não é de sangue. Não importa. Mas você considerava... Não, quando eu morava lá, não sei aonde, conheci uma senhora, ela me chamava de vó, ela cuidava de mim, não sei o quê, não sei o quê. Você sabe onde ela mora? Mas eu sei ir.
Pega a criança, coloca na van, vai junto, procura. Ai, como é que vai? Tudo bom? Como é que a senhora tá? E aí? E a senhora conheceu ele? Conhece! Aquele encontro. Tem possibilidade? O que a senhora acha dessa? Nossa, eu sempre quis ficar com ele. Jura? Então vamos ver isso. E aí vai aproximando. Não é de uma hora para eu pegar aquela criança e colocar, mas vai aproximando, ver como é que vai ser construindo aqueles laços, vamos como é que vai sendo fortalecido. E a partir daquele momento, construir o plano individual de atendimento, que é assim que se constrói. Você vai perguntar para uma equipe, né? Eu estou fazendo um trabalho nos acolhimentos no Estado, pelo SEDECA. E quando a gente vai visitar os acolhimentos, ninguém sabe. Faz o documento como fosse uma coisa engessada. Vamos fazer. E a gente precisa rever. Aquele documento é um documento vivo. Ele é vivo. Então, ele não é pronto. Nesse acolhimento que eu fiquei esse tempo todo, né, a equipe de lá, a gente reformulou esse documento. Como é que a gente reformulou? Eu gosto de escutar música, a arte, mais uma vez, né? Atravessando. E cada menino tinha uma música, para mim, que me inspirava a pensar aquele menino. Isso ficou tão forte que toda a equipe começou a escutar música. E eu estou escutando essa música. Aí a gente começava. A partir daí, a gente começou a pedir para o menino uma música que, naquele momento, para ele fazer tinha algum significado. Ele escolhia uma música, a gente botava o trecho da música no pia. Aquilo já deu um formato diferente. A foto do pia, não sei se você, no acolhimento que você vai, é aquela com a foto 3x4. Não sei se ainda é. A gente mudou. Foto de perfil de rede social, aquela redondinha, e podia ser qualquer coisa que o menino quisesse colocar ali. Então, ele botava, escolhia qual a foto que ele queria. A partir daquele momento, a gente começou a fazer o pia diferente. Como era a relação dele, como é que aqui foi mudando. E a gente acabou num pia digital, que a gente podia acessar o pia digitalmente, e na hora que a gente estava digitando, lendo o pia, a música que ele escolheu tocava. E aquilo fazia uma conexão direta entre a história dele e quem estava lendo. E aí, numa audiência, a promotora falou assim, não precisa dizer o nome de nenhum. Porque toda vez que chegava um menino, ela já sabia, porque ela tinha lido o pia e escutado a música. Eu falei, já sei quem é até o menino. Ai, meu Deus, aquilo fazia toda a diferença. Então, a conexão é importante. Então, mostrar que esse documento é construído junto com toda a equipe. Sim. Entendeu? E com esse objetivo, né? Como Sim, você colocou, de ser da saída. Porque, exatamente, como é colocado, né, a última opção, o acolhimento institucional, né? Se procura todas as vias ali dentro da família, dentro da comunidade, para que não tenha necessidade desse rompimento de vínculo, que é muito prejudicial, como você colocou, para o desenvolvimento da criança, mas quando não vê, né, quando realmente a criança está nesse risco da integridade física, emocional, enfim, e é feito esse acolhimento, como você colocou, a importância desse trabalho, da construção do PIA, né, desse processo todo com a equipe técnica e justamente com o adolescente, com a criança, para que ocorra o desligamento, que é o objetivo, né? Por isso que ele é temporário, né? Colocado lá que a cada 3 meses é feita a avaliação, né? E é de no máximo 1 ano e 6 meses, né? 18 meses seria o tempo ideal, o tempo máximo. A gente sabe que não é, infelizmente, ainda não é assim na totalidade dos casos, né? Muitos ficam por mais anos aí dentro da instituição de acolhimento, mas a gente tem que ter, por isso que o judiciário tem até essa celeridade em tratar os casos dessas crianças e desses adolescentes, por ser essa medida, como você colocou, né, excepcional e temporária. E você trouxe um pouco sobre esse processo de acolhimento, e eu queria que você conversasse um pouco sobre quais os motivos que levam uma criança ou um adolescente a ser acolhida. Assim, se você pudesse, na tua experiência, né, quais são os principais motivos que a criança e o adolescente ficam nessa situação de risco e há necessidade da intervenção e dessa medida protetiva. Eu acho que essa questão da motivação, ele muda muito. Quando é criança, ela tem uma motivação, às vezes é orfandade, que poucos casos são orfandade, por incrível que pareça. E quando tem orfandade, buscar a família extensa, porque às vezes existe uma família que pode se responsabilizar.
Muitos são em relação à violência doméstica. Tem muito casos de violência doméstica, principalmente criança. Criança é mais violência doméstica. Quando tem a reconfiguração dessa família, geralmente quando a mãe tem um outro companheiro e acaba acontecendo a questão de violência. Tem muitos casos de negligência, e essa negligência eu boto várias, muitas. Porque como é que você vai falar com uma família negligente se você não dá condições para que ela possa ser protetiva? Então, você não deu condição nenhuma dela ser protetiva, você pega e fala que ela é negligente. E eu já fui fazer visitas, inclusive, né, com colegas, que falavam assim, ele não pode voltar para casa porque não tem um quarto para ele. E aí eu falava assim, mano, possível. Falei assim, mas na minha casa também não tem um quarto para cada membro da família. Isso não é motivo. E aí um dos questionamentos que eu fazia era esse. A senhora pode ficar, não pode ficar com o seu filho por quê? Não, olha só, eu já melhorei isso, isso, isso e isso. E por que você quer que o seu filho volte para casa? Ela tem que responder a isso. E aí vai falar, porque é meu filho e eu amo meu filho. Para mim já é um motivo suficiente, já resolveu o problema, ali já está resolvido. Então, assim, tem um território aqui na Zona Oeste que todas as casas, quando você entrava no bairro, todas as casas do bairro tinham uma soleira e o chinelinho ficava na soleira, na rua. Eu, quando entrei com a colega, que era assistente social, eu falei assim, nossa, gente, que coisa interessante. E a justificativa do acolhimento para aquela situação lá específica era que o garoto ficava na rua vendendo. Eu peguei e falei para o conselheiro, falei assim, mas ele é empreendedor. Tinha um negócio de vender, era uma coisa, vendia tudo que possível imaginar. Era de doce, era cedeira, não sei o que, já fui isso. O menino tinha que ser potencializado, isso é um potencial, gente. Isso daí não é problema. Aí o conselheiro ficou olhando para mim. Falei, mas qual foi o motivo do acolhimento? Porque ele ficava na rua. Quando eu entro na rua e vejo aquelas casas todas com chinelo na porta, a janela para o lado de fora, eu falei assim, o senhor não entendeu que a rua ali era o quintal dele? Se o chinelo estava na porta, ninguém mexia no chinelo, porque ali era a casa dele, então o senhor vai acolher todos os meninos que estão aqui? É isso que o senhor está me falando? Aí ele falou assim, não. Então, vamos parar para pensar. Eu acho que é isso, parar para pensar. E aquilo é negligência aonde? Aquela família foi negligenciada pelo Estado, ela não tinha condições de estar ali vivendo. E aí você pode pensar em algumas alternativas para aquela família, por exemplo. Tem uma janela, aí o garoto gostava de vender doce, eu falei assim, não pode fazer uma barraquinha aqui de doce, que ele possa, junto com a senhora, e aí ter o... eu nunca tinha pensado nisso. Aí ele acabava saindo para a rua e acabava voltando para o acolhimento. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa pensar os motivos. Quando chega na adolescência, é o conflito com o território, conflito com a família, e às vezes são questões que podem ser resolvidas ali. Não precisava levar para o acolhimento. Podia, chama a família, faz um trabalho com a família. O CREAS tinha que ser acionado antes de ir para o acolhimento. Se você for ver, muitas vezes o CREAS nunca foi acionado, o CRAS muito menos. Então, se é um sistema que tem graus de complexidade, antes de chegar na alta complexidade, ele tem que passar. E aí você, às vezes, vê que ele pula direto para a alta complexidade. E, às vezes, menino que nunca passou por acolhimento. E, às vezes, tem situações que já passou desde a infância. Então, mas foi em momentos diferentes. E não quer dizer que ele passou uma vez, que ele tem que estar sempre no acolhimento. E essa culpabilização da família, né, por essa negligência, como você colocou, do Estado. O Estatuto também traz pra gente que essa condição de pobreza não deve ser motivo de acolhimento, né? Justamente por não ser uma responsabilidade exclusiva da família. Na verdade, ela tem que ser amparada para conseguir cumprir a sua função protetiva. Então, isso é realmente um debate muito colocado, né, sobre a negligência, sobre a condição de pobreza como motivo para acolhimento, entendendo como isso é prejudicial para a criança no seu desenvolvimento, uma vez que, a partir do momento que é judicializado, né, que essa criança é acolhida, o processo de desligamento, você sabe na sua experiência, é muito mais complexo. Sim.
Então, às vezes um problema como você colocou ali, de um desenvolvimento com a família, de um CRAS, de um CRES, evitaria todo esse processo que por vezes vai se prolongar, né, dentro de uma instituição, afetando o desenvolvimento da criança e do Para fazer adolescente. esse desligamento, agora com você falando, é importante que tanto quem está acolhido participe, quanto a família participe do acolhimento. Então, assim, tem consulta médica. Se não tem problema nenhum da família estar próxima, chama a mãe e o pai para levar no médico. Vai junto. O menino estava com a dor de barriga, não parava por nada. Tomou a dor mesmo. Tomou remédio. Aí teve uma hora que ele falou assim: eu só vou melhorar com o chá da minha mãe. Aí a cozinheira falou: vou fazer o chá. Eu falei: não adianta. Ele acabou de falar que é o chá da mãe. Vamos chamar a mãe. Chamamos a mãe. A mãe veio. Falei: dona Fulana, o menino está passando mal, falou que só melhora com o seu chá. Ela foi para a cozinha, fez o chá. A senhora pode ficar com ele o dia todo, se a senhora quiser. Ficou do lado dele. Ele queria colo. É o que ele queria, era colo. Aí ela falou assim: eu acho que ele não vai ficar tão bem até... A senhora quer dormir aqui? Vamos reservar um quarto, a senhora vai dormir junto com ele, vai ficar. No outro dia o menino era outro. Nossa, parece... Falei: tá vendo? Às vezes é essa coisa, essa condição que a gente precisa dar. E a gente, quando está no acolhimento, a gente acha que não, tem que afastar. Não. Como é que você vai reinserir se você não aproximar de novo? Sim. Ele começa e por conta disso, nesse caso específico, a mãe estava afastada e a gente foi fazer visita na casa da mãe. Quando eu chego na casa, eu e a assistente social, a gente percebe um jardim tão bem cuidado. E o menino, quando chega no acolhimento, a primeira coisa que ele faz é para o jardim catar as folhas. Eu falei: gente, tudo a ver. Aí estavam brigados. Eu falei assim: vamos aproximar. Como é que a gente vai aproximar essa mãe? Eu falei assim: nossa, a gente tem um jardim lá, está maltratado. E seu filho foi lá e falou que a senhora trata muito bem. A senhora não quer lá ajudar, não, com o seu filho? E aí ela foi para cuidar do jardim junto com o menino, e aí se aproximaram. E aí, nesse momento, a gente fala assim: a senhora não quer almoçar com a gente, não, lá no acolhimento, um dia de domingo, almoço de família? Aí o menino falou assim: minha mãe gosta de frango com quiabo. Então vamos fazer o frango com quiabo. A senhora quer fazer? Não, não quero fazer, não, porque eu estou cansada de fazer. Eu falei: não, então a cozinheira vai fazer. E virou, naquele domingo, um almoço de família, com todos os meninos contando história, falando dos seus pratos preferidos. E isso virou um caderno de pesquisa que eu escrevi junto com a Irene, que era frango com quiabo. Que a gente escreveu justamente sobre isso. Então, como as coisas, às vezes... E ela ficou tão surpresa que ela falou assim: eu pensei que ele não soubesse mais quais eram as minhas preferências. E aí é importante isso para conectar de novo. É isso. E desse processo, né? A gente falou muito sobre a medida de acolhimento, mas na prática, como se dá esse processo até o acolhimento? Você falou do emergencial, no caso do Conselho Tutelar, pontuou também dos centros, né, que tem aqui no Rio de Janeiro. Então, você pode colocar um pouco rapidamente como se dá esse fluxo? Então, às vezes, a central de recepção, os CREAs têm a equipe de abordagem. Na equipe de abordagem, quando é feita, alguns adolescentes são convidados a ir para o acolhimento. Na central de recepção, vai verificar o local de moradia, se ele tá como é que foi, por que ele saiu de casa. Uns já passaram várias vezes, né? E essa passagem várias vezes é um momento, porque precisa ser construído pertencimento, enraizamento. Eles estão circulando entre a casa, o acolhimento e a rua. Essa circulação você tem que entender. Tem uma hora, quando ele encontra esse pertencimento, esse cuidado, ele vai ficar. Mas você tem que respeitar esse fluxo. Então, às vezes, acontece na abordagem ter alguns meninos e aí vai para o acolhimento, né? É todo feito um convencimento, que não é obrigatório. Então, por isso que não é encarceramento. Você vai pegar e falar para ele: ó, você vai para o acolhimento, vai ser assim, assado, e aí lá ele vai conhecer a unidade que ele vai estar indo. E por determinação judicial.
né? O Ministério Público pode pedir o acolhimento por uma situação que ela sabe de notícia-crime, de notícia de violência, e ela vai ser acionada. E o juizado também vai fazer essa determinação para o acolhimento. Tem busca e apreensão, que é um dos piores casos. Por quê? Pensa bem, se é um convencimento, se tem uma situação, como é que você vai tirar uma criança chorando de dentro de casa porque tem uma determinação? Isso é uma violência. Então, em vez de pegar e tirar a pulso, e tenta entender, procura acionar todos os equipamentos socioassistenciais que aquela criança possa permanecer em casa. Sim. Né? E aí sim a gente conseguir menos traumatizante, né? Exatamente. Esse processo de busca e apreensão que não deve nem existir, Não né? deve nem existir, mas não existe existe, por conta mas disso. a gente sabe que por vezes é determinado, Sim. né? E para a criança é muito doloroso, e especialmente para os adolescentes, que eu acho que são mais alvos dessa ação, né? Do que as crianças, e como isso Às vezes a mãe e o pai vai junto, agarrado. A criança chorando agarrada e a gente fala, meu Deus do céu, calma, vamos sentar, vamos ver por que está acontecendo. E aí a gente tenta, naquela hora, minimizar a situação. Sim. Né? E dentro dos abrigos, né? Quem fica, acho que isso é mais uma curiosidade, 2 curiosidades aqui que eu vou trazer juntas. Quais são os profissionais dentro desse abrigo? A gente conversou sobre a equipe técnica, então quem compõe, a parte da diretoria, os educadores. E quem fica responsável legalmente por essas crianças quando eles estão em acolhimento? A guarda fica para o guardião, é o diretor do acolhimento. Ele que é o guardião. Uhum. E todas as situações legais ele que vai resolver. Sim. Desde abrir conta quando é adolescente, acompanhar, e os educadores, ele vai ficar diretamente ligado ao acolhido. Sim. Né, nos cuidados, inclusive de acompanhar no médico, de ficar, às vezes o plantão, se tiver uma criança ou um adolescente internado, o plantão é rendido no hospital. Né? E a saúde, às vezes, ela por conta de uma questão muito... Porque, assim, as políticas elas não conversam, deveriam, mas não conversam. Então, assistência é assistência, saúde é saúde, educação é educação, não, tinha que conversar, tem coisas ali que são interligadas. Por exemplo, tem um menino que foi dado medida de acolhimento para ele, porque ele estava com vírus, HIV, e ele estava no hospital infantil. Por conta de uma bolsa que a mãe não conseguia fazer, a limpeza, todos os cuidados, foi determinado o acolhimento dele. Fomos lá eu, né, inclusive, fui junto, para fazer conversar com ele que ele ia para o acolhimento. Ele esperando a visita da mãe. Eu falei, por que a sua mãe não vem te visitar? Não, minha mãe vem visitar sempre. Aí eu falei, gente, então vem cá. Por que estão solicitando acolhimento se a mãe está ali junto? Ah, porque já falam várias vezes para ela que ela tem que cuidar do menino assim, assim, assado, e ela não faz. Aí eu falei, vamos acionar a clínica da família, um agente de saúde, para ficar junto com a família, porque ela não está entendendo o que está fazendo. E aí, falava-se muito do vírus, mas a mãe não sabia o que era. Aí, quando a gente foi conversando, e aí ela foi entendendo que ela foi no parto que foi passado aquilo, ela ficou arrasada. Ela falou assim, eu não sabia que meu filho está doente, porque ela não tinha sintoma. Então, ela achou que o problema era só com o menino. E o menino, por sua vez, não queria seguir aquelas coisas todas, não podia correr, não podia... E a gente justificou para o hospital como é que a gente ia manter o menino sem necessidade, se ele tinha uma família que cuidava dele. Dentro de um abrigo, com uma bolsa do lado, né? Eu esqueci o nome daquele coisa que fica do lado de fora. Os outros ameaçando toda hora ele, vou puxar a bolsa. Falei, ai, meu Deus do céu, isso vai ser uma tristeza. E ele corria com aquele negócio. Olha, uma confusão. Falei, não tem como esse menino ficar aqui. E não tem porquê. Não tem como nem porquê. Então, aí a gente começou a trabalhar. E aí, o que a gente fazia? Pegava a mãe. Levava a mãe no hospital, junto com ele. Porque ele tinha que tomar apresentação, não sei quanto tempo. Junto com o educador. Ensinamos a ela como é que cuidava, como é que fazia toda a limpeza, como é que fazia isso. A preocupação com os horários, que não podia esquecer, porque os horários é importante, porque não sei o que lá. E assim foi, ele foi reintegrado.
Então, tem que fazer todo um trabalho ali. E o hospital batendo pé firme, que não queria, porque queria castigar, para mostrar para ela, agora você vê a concepção do ser humano, mostrar para a mãe que aquilo ali estava errado. Então, ela não poderia fazer daquele jeito e só ela ia sentir quando perdesse o menino. Falei, gente, pelo amor de Deus. Ele é punitivo em vez de protetivo, Exatamente. né? Muitas vezes o acolhimento ele é visto como punitivo. Por exemplo, você está fazendo uma criação em casa, você está fazendo não sei o que lá, eu vou botar você no acolhimento. Quando eu escuto isso, eu fico apavorada. Eu falei assim, mas jura que a senhora vai querer deixar o seu filho aqui? Olha a confusão que tem. No dia que tá calmo, tá calmo. Mas no dia que tiver confusão, eu gosto até que no dia que tá confusão mesmo, porque aí aquela porradaria toda. Ai, Deus me livre. Então, tá vendo? Não tem como. Então, não é lugar para isso. É lugar de cuidado, não é lugar de punição. Exatamente. E a gente pontuou aqui dessa provisoriedade, né, que o objetivo da ação dentro do abrigo, né, tem os educadores, a equipe técnica, assistente, psicólogo, diretor, administrativo, né, e assessor, e o trabalho todo ali em conjunto, como você bem colocou, né, que às vezes a pessoa que está ali na cozinha tem esse diálogo com a criança, é para promover essa reinserção familiar, uma vez que o lugar institucional, mesmo em ambiente familiar, não é o ideal para aquela criança. E isso pode ser, né, a gente vai conversar um pouco, pode ser tanto para reinserção à família de origem, à família extensa, como também para a família substituta. E essa questão da equipe que você colocou é importante realmente. Não é só a equipe técnica que atua. Isso é importante. Então, assim, as unidades de acolhimento ela tem que fazer reuniões com todos os... A equipe é uma equipe, que cada um tem uma função. Então, é importante ouvir o que a cozinha tem a falar. Né? Nesse acolhimento, todos os acolhimentos, você falou que até que já está frequentando alguns, não sei de criança. Antigamente, quando eu cheguei, era um prato de alumínio com a colher, uma coisa horrível. Aí eliminaram o alumínio, botaram plástico de plástico. Eu falei assim, meu Deus, pensando que ia melhorar, foi de plástico, agora é de plástico. Aí eu falava assim, levamos o menino para a audiência. Quando chegou na audiência, dia todo na audiência. Quando acaba a audiência, o adolescente o que quer? Comer até as paredes, o de fome. Não, vou comer uma coxinha. Falei, ué, gente, será que é desejo? Nunca comeu uma coxinha? Podia ser. Quando chegou no acolhimento, foi morrendo de fome. Falei, ué, gente, mas a gente ofereceu comida, por que você não comeu? Aí ele pega e fala assim, ué, não sei comer de garfo e faca, vou entrar no restaurante como? Quando ele falou isso, a equipe toda, que tipo de trabalho de autonomia a gente está fazendo? Nenhum. Como é que você vai fazer autonomia, trabalhar autonomia, protagonismo, se a gente não ensina o básico de um menino entrar no restaurante e saber almoçar garfo e faca? Tiramos todos os pratos de plástico. Tanto que a gente fez arte com os pratos, viraram arte, o menino catava coisa. Eu falei assim, gente, eu estou virando quase um depósito de reciclagem, porque não, já vamos virar isso, a gente transformava. E aí, começamos a conversar com a cozinha, porque tinha muita confusão na hora da comida. Geralmente acontece, na hora da comida é aquela... Porque o suco é 2 dedos maior do que o outro, o bife é maior, não sei o quê, eu não sei o que, não sei o que lá, o outro come... aquilo já gera uma confusão que só Deus. E aí, a cozinha começou, a nutricionista, cara, a gente tem que conversar, porque não está dando, os meninos estão questionando muito da hora que agride a cozinha e tem que ficar trancado, não sei o quê. Você pode ajudar a gente nesse trabalho? Falei, vamos primeiro pensar o seguinte, o menino não sabe de per capita, ele não sabe nem o que é isso. Vamos mostrar para ele que a gente tem uma per capita. O que é a per capita? E com aquele dinheiro que a gente tem que manter eles um mês inteiro. Pegamos, fizemos cédula de papel para todo mundo, demos o dinheiro na mão de todo mundo. Uma lista de compra, agora vocês fazem a compra. Aí a gente fazia a compra. Só tinha biscoito. Falei, vocês vão comer biscoito o dia todo? Não, Deus me livre, não. Não, vai botava para cá, botava para lá. Por fim, ele falou, nossa, mas esse dinheiro não dá para comprar nada. Falei, agora você entendeu. Chegou no ponto. E com esse dinheiro, nossa, o que a gente queria tirar o fígado, mas vai ter que voltar, porque não dá para comprar. Falei, é isso. Ou compra o fígado uma vez ou outra, né, para poder conciliar com a carne, ou senão a gente vai ter comida para o restante. E aí, assim, eles entenderam o processo. A partir do momento que eles entenderam o processo, não teve mais briga.
Ah, mas de vez em quando dá para fazer um cachorro-quente? Beleza, dá. De vez em quando dá para fazer um dia assim de pipoca? E aí a gente vai fazendo os acordos. O prato, vamos pensar, e a nutricionista, vamos pensar então fazer um self-service? Nossa, que resistência da cozinha, gente. Vamos desperdiçar comida. Vamos fazer não sei o que. Vamos botar com essa mão suja, não sei o que. Falei assim, mas vamos tentar. Aí fizemos, self-service, bandeja fechada, prato, contava a faca, contava o garfo, não sei quanto. Tem que, no final, tem tanto. No final tinha que ter tanto. Cara, aquilo ali deu para eles um lugar totalmente. Economia. Cara, eles começaram, não desperdiçava comida, as cozinheiras que eram resistentes, no final, isso está até na minha dissertação, no final elas falaram assim, eu pensava que aquilo era horrível, foi a melhor coisa que existiu. Eles mesmos se serviam, eles mesmos botavam os pratos não sei aonde, eles comiam o que queriam e aquilo não tinha confusão. Olha, eu nunca almocei no primeiro dia que aconteceu, falei, gente, estou comendo na mesma hora, não estou acreditando. Porque voava prato, cadeira para tudo que eu tinha que largar comigo. Então, aquilo deu um outro lugar. Sim. E aí eles começaram a participar de uma oficina culinária. Fizemos avental, fizemos bandana, e aí eles fizeram a comida, participavam naquele dia. Isso era autonomia. Como é que você ia botar um menino com 18 anos para morar sozinho se ele não sabia fazer arroz, cozinhar um ovo, fazer um negócio de um legume, comprar nada? Ia no sacolão junto, aprender a escolher as frutas, aprender a escolher os legumes. E isso deu um outro lugar para eles. E aí a gente realmente estava trabalhando a autonomia e protagonismo daqueles meninos. Em equipe, né? Em equipe. Como a gente conversou, esse processo de desligamento, seja para os adolescentes, né, na maioridade, que é necessário esse desenvolvimento da autonomia, mas aqueles que estão internos ali, mesmo não sendo adolescentes, a se desenvolverem, né, como numa residência poderia acontecer, né, dentro da casa deles. E aí, pensando nesse interesse final na reinserção familiar, entendendo que a instituição não é o lugar ideal, como se dá esse processo de acompanhamento com as famílias? Você já colocou aqui, né, da inserção deles no ambiente institucional, na agenda das crianças, nas visitações. A gente sabe a dificuldade devido, por vezes, algumas instituições serem distantes do local de moradia, então isso traz uma dificuldade para que os pais, os responsáveis, especialmente as mães, né, em sua maioria, possam participar desse processo. E quando se define, né, que aquela família ela pode ter essa criança reinserida. É um trabalho, a gente sabe, da equipe técnica do acolhimento, a equipe técnica do judiciário, mas como isso é definido ali? Junto com a família. A família ela tem que fazer um trabalho social, assim, o serviço social é fundamental no trabalho com a família. As reuniões de família têm que acontecer. Mora longe, disponibiliza o transporte. O transporte é para isso. Vai lá buscar a família, depois vai lá levar de volta. Tem umas famílias que podem ir sozinha, que é mais perto, tudo bem. Mas as famílias que a gente fazia um roteiro, e aí a gente traz todo mundo para aquela reunião, inclusive os irmãos, as crianças, porque que ficam também afastados daquele convívio, né? E aí é importante, quando eu falei da questão dos pratos que viraram arte, o abrigo ele vai tomando a cara do morador. O abrigo ele não tem que ter a cara da prefeitura. Ele tem que ter a cara de quem mora no acolhimento. Quem mora no acolhimento, então tem que ter o... Por que não pode ter um espelho? Uma briga por causa de um espelho, gente. Mas que todo mundo gosta de olhar no espelho? Fazer os cachinhos, um vai fazendo no outro, é aquele negócio todo. Então tem que ter a cara. Vamos fazer uma arte aqui na parede? Eu gosto muito de arte na parede. Para mim, parede é tela. E aí não é eu que vou fazer. Vai vendo a ideia, a gente vai fazendo junto. Vamos fazer junto? E vamos fazer junto? E aí aquilo vai se transformando e eles vão vendo que eles também são capazes de fazer coisas bonitas. E aquilo vai tomando a cara daquele lugar, né? Teve uma audiência que a gente mudou a cara totalmente do acolhimento e a gente contava a história do acolhimento, daquele acolhimento, da entrada até chegar à sala de audiência, que a audiência acontece dentro da unidade de acolhimento. E aí, quando a técnica da vara foi chegando
né, as pessoas vão chegando para a audiência, ela foi olhando nas paredes, ela falou assim, e essa frase ficou na minha cabeça: esse lugar não é mais cinza, ele agora tem cor, tem vida. E é isso. Porque se aquelas paredes azul, todo mundo na parede azul, gente, não, tem que fazer colorido, cada um tem uma cor, tem uma coisa diferente. E aí vamos fazendo desse jeito, né? Ele tem que ter essa cara mesmo. E desse espaço também faz parte as famílias, Sim. como você colocou, né? Nessa construção. E aí, o que acontecia? Eles pegavam as famílias, quando estavam lá, levar lá dentro da casa para mostrar o que eles tinham feito. Olha que eu fiz esse quadro. Quando eu for para casa, eu vou fazer igualzinho, que eu aprendi. Eu achava aquilo lindo. Falei, meu Deus do céu, vai fazer. Quando você for me visitar, Carla, e aí tem outra coisa que vai acontecendo também conforme vai criando esta autonomia. Eu deixo de ser tia. Eu nunca me apresento como tia, me apresento pelo meu nome. Na institucionalização, eles vão chamando de tia. Conforme eles vão ganhando autonomia, esse título vai caindo. Eles vão chamar você pelo nome de novo. Isso eu não tinha. Eu falei assim, gente, que coisa interessante. Quando os meninos vão completando os 18, perto dos 18, eles vão parando de chamar de tia, vai chamar você pelo nome. Não estou concordando com isso, hein, Carla? Eu falei, é mesmo, o que está acontecendo? Aí a gente. Então, essa relação ela vai mudando mesmo. Sim. E aqui falando um pouco, né, sobre esse processo de quando essa criança pode ser reinserida na família, acho que você trouxe isso, né? De quando a família ela tá equipada para receber, sim, quando às vezes é um caso de violência, o afastamento do violador, sim, né? Ou às vezes na família extensa, às vezes a família nuclear realmente não tem mais condições de receber, mas consegue lugar nessa família extensa. E aí, por meio desse trabalho da equipe técnica, como você colocou, em conjunto com a família, em conjunto com a criança, com a equipe técnica do judiciário, vai achando, sim, né, o tempo correto para essa coisa de você entender que precisa dialogar com as várias equipes que atuam, sim, com aquele sujeito que está em acolhimento. Porque quando você perde, fica brigando por vaidade entre as equipes, você perdeu o principal. Você não olha mais para quem está acolhido. Você vai olhar para quem é para assistente social, você vai olhar para a psicóloga daquele equipamento, mas você não olha mais para o menino. Você perdeu o caso naquela hora. Então, não pode, o foco é ele, sempre ele. Então, é aquilo que é o foco. E além da articulação, acho que a gente colocou aí o judiciário, mas também com todo o sistema, né? Porque faz muito esse papel de apoio a essa, sim, família, de acionar, né? Lá no abrigo acontece muito isso. Às vezes a família precisa de algum recurso, algum benefício ou algum apoio da saúde mental, e aí a própria equipe técnica do abrigo aciona essa rede da área de moradia ali daquela mãe, daquele familiar, e a partir do apoio desse sistema de garantia ali, a criança consegue ser reinserida, porque agora não é só a mãe, tem um CAPS, sim, tem ali um CRAS, que agora a família entende, sabe como acionar, tem um benefício que já foi acessado, acho que é esse trabalho, né? E para aquelas crianças que não conseguiram, ali foi esgotado essa possibilidade de reinserção familiar na sua família de origem ou família extensa, né, seus avós. Família extensa são os avós, os tios, os padrinhos, até, como colocou, pessoas da comunidade, e que é necessário esse encaminhamento para adoção, para colocação em família substituta. Como acontece essa decisão e como se dá esse processo, né, não só entre a equipe, mas com a criança, entendendo que agora é um outro passo, né, que precisa ser dado. Elisa, eu sempre vejo que você, mais uma vez, tem que participar do processo. E aí eu falava sempre que tinha essa possibilidade de família substituta, se ele estava afim de adotar uma família. Não é a família só que adota ele. Ele também tem que adotar a família. E tem hora que ele não adota. E por que ele não adota? Porque às vezes também não é aquela família. Ele está preparado para ser filho, mas a família não está preparada para ser os pais responsáveis, cuidadores. Então, isso tem que estar claro. Ele teve uma situação assim, que o menino falou assim, eu posso? Eu falei, claro que você pode. Você tem todo o direito de dizer, não quero. Entendeu? Porque é como se fosse assim uma tábua de salvação. Está salvando quem? Exatamente. É isso que a gente precisa ter claro. Então, assim, tem uma menina, a menina ficou 2 anos no acolhimento. Com a mala andava, isso virou até um TCC de uma colega.
do serviço social. A menina andava com a mala para cima e para baixo no acolhimento. Ninguém nunca perguntou por causa daquela mala. E aí ela ia para... Estava no cadastro de adoção, ela ia para adoção, então já tinha destituição do poder familiar. E ela, pequena, mesmo assim não ficava. Tinha alguma situação, devolviam a garota, e aquela confusão. Devolviam não, reabandonavam. Né? E aí eu falei, gente, vamos pegar a ficha dessa menina, tem alguma coisa errada. Aí a gente... Falei, mas por que destituíram o poder familiar dessa mãe? Não tinha motivo, pelo que estava escrito. Uhum. Falei, vamos ver o processo judicial, gente. Pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Aí fomos ver. Nada. Falei, vamos então atrás da mãe. Encontramos a mãe. Sem a menina saber. Fomos atrás da mãe. Chegamos lá. A mãe explicou qual é a situação. Ela precisou de uma emergência, deixou a filha com o vizinho. Os vizinhos pegaram e denunciaram por abandono de incapaz. O conselho fez um acolhimento emergencial. Nesse acolhimento emergencial, a mãe estava grávida, passou mal no dia que tinha que voltar para visitar, ficou um mês internada, não foi visitar, ninguém procurou saber. E aí, destituição do poder familiar. A mãe não podia mais entrar. A mãe contando a história de que ela ficou fora do acolhimento com a outra menina pequena que ela tinha, que foi o motivo de ter ficado no hospital, grávida, com a outra lá dentro chorando e ela chorava do lado de fora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E o que a senhora... Não, falaram que eu não posso mais, que ela foi adotada. Falei, ela está no acolhimento ainda. Ela não falou. E a fala da menina é essa. Eu não quero ir para a casa de fulano, não quero ir para a casa de ciclano, porque minha mãe falou que ia me buscar. E a mãe falou isso. Falou assim, no dia eu falei assim, eu ainda vou vir te buscar. E ela estava esperando aquele tempo todo com aquela mala, que foi a mala que ela chegou no acolhimento. Aí, passo da equipe técnica, falar com o judiciário para reverter a destituição familiar. Não pode. Eu falei, como é que não pode? Se pode destituir, pode rever. Não tem como. Tem um processo que não tem como. Aí fomos falar com a juíza. A juíza... mas minha equipe técnica vai ter que opinar. Eu falei, com certeza. E eu quero que opine mesmo. Então, estou trazendo tudo aqui para a senhora. A história é essa, tudo aqui, a família. Aí fui falar com a equipe técnica, a gente fez uma relação boa com a equipe técnica. Pode trazer a mãe aqui? Pode. A mãe foi, fez tudo. A menina foi para onde? Para a mãe. E aí, sim, ela voltou para onde ela nunca deveria ter saído, por um erro de comunicação, de não entender, de não visitar a família, de não acompanhar a família. A família não era acompanhada pelo CREF, por nenhum órgão, não era acompanhada nem pelo Conselho Tutelar, que deveria, quando fez, ver qual é a situação de ela não ter ido visitar a filha. Entendeu? E aí a gente conseguiu reverter. E o trabalho da equipe técnica de suporte, né, que a equipe técnica que está no acolhimento, ela não é para o atendimento da criança só. É da família também. E da equipe. Então, ele tem que ter esse olhar. Acontece muito, né, lá nos casos que a gente... da família não saber mesmo o que fazer. Sim. Olha, são muitas nomenclaturas. Pra gente que já tá dentro, é difícil. Foi destituído, mas aí não. Agora você tem que acionar, sim, requerer a guarda lá no Ministério Público, mas aí você tem que ir na Defensoria e fica perdido. Então, essa equipe técnica, ela tem essa função muito importante, como você colocou, de ter esse diálogo com a família, de dar os meios, de viabilizar, porque é realmente uma informação, um trabalho muito importante. Falando sobre esse processo de adoção, eu lembrei de um caso também da importância, né, de incluir a criança nesse processo, que lá aconteceu um dos casos de uma menina ter sido destituída, né, do poder familiar. E ela tinha muito vínculo com o pai. E ela, na sua fala, era sempre assim, eu quero uma nova família, mas com o meu pai, eu quero uma nova mãe. E foi todo um trabalho, né, você colocando, eu lembrei desse caso, no sutil mesmo, de envolver a criança, de explicar para ela o que estava acontecendo, né? Da criança estar a par disso, obviamente, na linguagem dela, para que ela consiga se apropriar e estar pronta também para esse processo de adoção. Que foi lá, a equipe técnica até falou, olha, tudo bem, mas ela não vai ser colocada na listagem agora, porque ela ainda não está preparada para esse processo, né?
E a importância, como você colocou, de incluir a criança e o adolescente nessa conversa. Eles precisam estar cientes daquilo que está acontecendo com a vida deles, né? Então, eles precisam estar cientes disso, né? Você trouxe esse caso, eu lembrei. Acompanhar a família, Elisa, eu acho que precisa, porque assim, é um novo recomeço para todo mundo. Eu tenho uma casa que não tem criança. É uma coisa. De repente aparece uma criança na minha casa, muda totalmente a minha configuração. Os programas de televisão mudam. A hora de dormir muda. A hora de fazer não sei o que lá. Eu queria sair sozinho, não posso. Então, tudo muda. E se você não entende isso, você precisa ter o apoio. A equipe técnica do acolhimento, ela tem que acompanhar. A gente acompanha 6 meses depois da reintegração. E de reintegração familiar também. E tem um menino que foi e que, assim, estava muito bem. De repente, a família substituta falou assim, porque tem caso de adoção, é difícil, mas tem, tá? Adolescente. A pessoa falou assim, não quero mais, não tem condições, esse menino está fazendo tudo para me irritar. Aí a gente pegou, largou tudo. Vamos lá ver o que está acontecendo. Aí chegamos lá, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, por quê? E era assim, com muita raiva. Ele faz tudo para me irritar. Ele foi almoçar, pegou o garfo assim. Aí eu só estou olhando. Tem mais algum motivo? Foi além do garfo assim? Não, você está achando que é pouco? Eu falei, não, acho que é muito. Mas eu quero só saber se tem mais alguma coisa. Não, é só isso. Ah, então. Você sabe por que ele pega assim? Porque lá no acolhimento ele não come de garfo e faca, que ainda era na época de colher. Ai, meu Deus. E eu condenando o menino, achando que o menino está falando para me irritar. Eu falei, não, tá vendo? Nem tudo é para irritar a gente. Então ele precisa aprender também. E você também precisa aprender a ser. Se permita aprender com ele. E aí estão juntos até hoje. Ele é adulto já. Outro dia foi visitar o acolhimento, inclusive, porque ela falou que aquele lugar ali que deu o filho dela, né? Então ela foi visitar. Mas foi bom assim. É isso. E sobre a adoção, ainda que é um tema que daria pra gente conversar sobre vários aspectos, só nessa conversa, né? Abrir várias abas, mas eu acho que uma questão que muitas pessoas ficam em dúvida é em relação ao que é dito, né? Nossa, mas é um processo muito demorado, mas é muito burocrático. Só no Brasil que acontece essas coisas, né? Que fala só no Brasil, processo muito burocrático e tal. E também essa diferença, né? Que a gente pegou ali uns dados, né? Existem mais de 30 mil crianças em acolhimentos e dessas apenas 5 mil estão aptas à adoção, que isso também é outra coisa. As pessoas têm a ideia que todas as crianças que estão em acolhimento estão disponíveis, aptas à adoção. Isso não é o caso. A maioria dos casos estão nesse processo de reinserção familiar. E aí os casos que são aptos, né? Em contraponto, a gente tem mais de 43 mil pessoas com interesse em adotar, né? Na fila de adoção. E aí eu trouxe essa pergunta já entendendo, problematizando ela, porque a gente sabe que não é bem isso, né? O processo burocrático, ele é necessário para a proteção da criança e não é burocrático. E tem essa diferença na fila pelo perfil, né? Que os pretendentes têm. Gostaria que você falasse um pouco desse... Então, o perfil é para criança, né? Geralmente bebê. Bebê, ele não esquenta no acolhimento. Ele chegou, já tem um candidato. É imediato. Você vai fazer, na quarta vigília, eles faziam um trabalho com as famílias. E, às vezes, chamam os acolhimentos para falar sobre isso, né? Ninguém quer saber de adolescente. Como é que você consegue, então, que acolha o adolescente? Tem que aproximar. Eles têm que ir no acolhimento. Eles têm que começar a visitar. A gente pediu um apadrinhamento, e o apadrinhamento funciona nesse sentido. A lista do apadrinhamento nosso não pedia coisas. Geralmente pede, né? Camisa, não sei o quê. Não. O que a gente pediu no apadrinhamento? Passeios. Um adolescente quer passear, mas quer passear da prefeitura só no museu, gente. Quem que aguenta? Não aguenta. Tem que ir para outro lugar, né? Quem quer fazer? Quer ir para um parque de diversão, quer fazer outra coisa, McDonald's. Gente, pelo amor de Deus. Então, a gente pedia no apadrinhamento isso. Passeios. Passeios legais. E eles que optavam. Tem uma coisa de... Aquele coisa que atira de tinta. Paintball. Nossa! Paintball. Vamos fazer um negócio de esporte radical. Falei, meu Deus, se matar ou morrer, eu quero ficar junto.
mas aquilo que era legal. E aí, o apadrinhamento que vai, às vezes se aproxima de um menino daquele, começa a conversar, a gostar, e aquilo vai. É assim que começa o apadrinhamento. Às vezes alguém voluntário que vai... eu queria ensinar alguma coisa. Ensinar o que você quer ensinar? Ensinar coisa chata também que ninguém aguenta. Então, adolescente não gosta de coisa chata, gente. Aí vocês querem fazer uma coisa para adolescente, mas pensando como adulto. Como é que vai funcionar nunca? Você já passou por aquilo. Aí você já passou, mas você não quer que o outro passe. Não, tem que ser uma coisa legal, maneira, né? Então, tem toda uma situação. E aí funciona com adolescente quando aproxima. Você vai na reunião, a sala cheia, o auditório cheio. Eu quero assim, parece até que está escolhendo o objeto. Ó, assim, 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 assim. Se não tiver aqueles itens todos, não servem. Branco, filho único, bebê. Se tiver deficiência, então, Deus me livre, não entra nem. Então, é muito difícil por conta disso. Então, aquilo é ilusório. As pessoas querem lidar com a frustração sua, que é própria dela. E aí, primeira coisa, quando a pessoa chega lá e fala assim, eu vim pelo cadastro de adoção, a vara encaminha o acolhimento para conhecer, tem alguém disponível. Eu pergunto, qual é a sua disposição? Como assim? Eu quero saber qual é a sua disposição para ser mãe, para ser pai. Sua disposição interna. Porque a paternidade, a maternidade, ela tem uma disposição que é interna. Eu preciso entender isso. Eu quero aquele outro que eu vou cuidar. Não vai ser só quando está tudo legal. Tem hora que vai encher o saco. Qualquer pessoa enche o saco. Tem hora que você não está afim de ver aquilo. A criança quer ver aquilo. Então, você está com disposição? Tô. Para ser mãe, para ser pai? Então aí vamos começar a conversar. Mas ele não gostou de mim. Aí é outra parte. E aí é o que eu falo. Você está com vontade que eles sejam seus pais? Não dá porque não tem outra opção. Não. Você tem a opção de dizer que não quer. Sim. É isso. E eu acho que esse processo tem que caminhar desse jeito. Exatamente. E tem a adoção, né, que a gente pode pensar. A adoção que é um termo que eu não sei nem se pode ser usado, mas que alguns autores usam, que é a adoção socioafetiva, quando ele continua conhecendo quem é os pais, mas tem o nome dos pais e o nome do que é adotante. Ele não perde a sua história. E isso também é importante. A família que vai adotar, ela tem que respeitar a história. Sim. Nunca mais. Não existe. Mas tem um irmão. Eles têm direito de ver o irmão. Então, combina num lugar que não vai prejudicar, que vai poder conviver o irmão com a outra família. Sim. Sem ter esse medo de perder, de estar rivalizando. Eu acho que é isso. Sim. E importante sobre isso é que o perfil que a maioria dos pretendentes querem é o oposto daquilo do perfil da maioria que está apta à adoção, né? Que não é esse perfil de crianças que não têm irmãos, brancas, até ali na primeira infância, é o contrário. Então, por isso também a demora. Sim. Porque existe uma fila muito grande, mas para um perfil muito específico e que não é da sua maioria dessas crianças que estão lá. E a gente fala, está no estatuto, né, está nas orientações, que é você privilegiar o cuidado com a família, o convívio familiar. Sim. Né? Então, por isso que fala da reintegração. Mas você não faz isso. Você não potencializa aquela família para ela ter realmente aquela criança de volta. E aí ela fica sempre naquela lacuna entre o desejo de voltar e a impossibilidade. Então, a gente precisa fortalecer esse núcleo familiar para que ele possa receber. Realmente ela não é protetiva, é outra coisa. Aí sim a gente vai trabalhar outras situações. Mas muitas vezes não é nesse sentido, né? E o que se confunde também com a colocação em família substituta, mas que a gente já apontou que é totalmente diferente, que é uma modalidade de acolhimento, é a família, o acolhimento familiar, né? A família acolhedora. Então eu queria que você explicasse pra gente rapidamente o que é esse serviço, né, da família acolhedora, que é diferente de uma adoção, de uma colocação em família substituta. É uma modalidade de acolhimento, né? Essa modalidade de acolhimento, em algumas, como no acolhimento institucional, é um serviço do município. E aí tem um programa Família Acolhedora.
ela faz a seleção dessas famílias. As famílias se candidatam, qualquer família pode se candidatar e vai verificar se tem um perfil. Tem uma equipe própria para fazer a seleção. Depois que ela é cadastrada, selecionada, viu que ela tem um perfil, aí vai ser habilitada. Ela passa por um curso de formação para fazer o acolhimento. E tem sempre uma equipe de assistência social e psicólogo acompanhando essas famílias. Não pode, por exemplo, você querer adotar, entrar na família solidária, ou entrar na família acolhedora, para poder burlar a fila de adoção. Não pode. Então, por quê? Muitas famílias acolhedoras só querem acolher criança bebê e criança. Bebê e criança precisam de família acolhedora para ser acolhido, porque tem lugares para ser acolhido, entendeu? Mas elas querem, porque adolescente quase não tem família acolhedora. O que a gente consegue quando a gente consegue uma família acolhedora para adolescente? Quando o adolescente sinaliza quem é a família que ele quer. Olha, eu acho que a minha tia, ela poderia ser uma família acolhedora. Aí ela sinaliza, a gente vai em busca. E aí apresenta o programa e a família acolhedora vai fazer todo o processo. Está tudo ok, ela vai poder acolher sim. Então, nesse sentido, funciona. Mas é por aí, tem que passar por um cadastro, uma seleção e uma formação. E para definir qual criança ou adolescente que vai ser colocado nessa família? Ela escolhe. A família escolhe. Infelizmente. Entendi. E ela escolhe sempre criança. E falando sobre... a gente falou muito, até já tocamos nesse assunto, sobre a importância desse processo para o desligamento e as vias de desligamento, né? Que pode ser a reinserção familiar, né? Ali na família de origem, ou a extensa, a colocação em família substituta via a adoção, né? E também tem, e você trabalhou com adolescente, você sabe muito bem disso, o desligamento devido à maioridade. Que aí eu acho que é onde toda essa conversa sobre a construção de autonomia, ela se faz ainda mais necessária, uma vez que, a partir da maioridade, ele tem esse rompimento, né? Não sendo esse sujeito ali alvo do estatuto, e tem uma outra rede, né, para atuação junto com esse adolescente, com esse jovem. E como acontece esse desligamento dos que têm a maioridade? Quais são as problemáticas também desse processo de desligamento devido à maioridade, né? Tanto da preparação gradual, das possibilidades de políticas públicas posterior ao processo de desligamento? O desligamento de maioridade, ele tem que começar a acontecer quando... Porque assim, você recebe um menino, às vezes, com 17 anos e 11 meses. Ué, gente, você vai trabalhar o desligamento dele em um mês, por exemplo. Então, precisa entender toda a rede de acolhimento que ele passou, se ele já passou por alguma rede de acolhimento, que foi sendo feito nessas... O resgate desse histórico de acolhimento é importante, eu acho. É nesse sentido que eu estou falando. O trabalho tem que ser feito desde os 16 anos. Se ele, por exemplo, 16 anos, você vê que não tem possibilidade de reinserção familiar, olha, esse menino não tem possibilidade, a gente não está vendo saída. Mas vamos trabalhar, então, a autonomia dele a partir dos 16 anos. Tem alguns acolhimentos que têm grupos específicos de adolescentes com temáticas específicas para essa faixa etária, pensando na questão do desligamento. Então, vê a possibilidade de você ter jovem aprendiz, mas não vê só a possibilidade só das ofertas do jovem aprendiz. Porque, assim, a oferta a gente às vezes tem. Aí tem a oferta. Queremos jovem aprendiz. Um menino de acolhimento. Que tenha ensino fundamental completo, não vai ter. Que saiba ler e escrever, não vai ter. Que saiba mexer no Excel, Word, não sei o quê. Então, ele está querendo um funcionário, está querendo um jovem aprendiz. Já começa por aí. E para pagar pouco. Ué, gente, o perfil é de aprendiz, então pode ser desse jeito. Então, a gente tem que começar a construir isso com ele. E aí, ver cursos para ele que ele realmente se interesse. Né? Porque senão ele fica naquela coisa, um falou que era barbeiro e todo mundo fica. Todo mundo barbeiro. Eu falei, meu Deus, quanta barbearia que vai ter que abrir? Uns têm talento para cortar cabelo, outros não têm. Então, despertar e descobrir qual é o talento. Todo mundo tem um talento. Nesse sentido, a gente é junto, conversando, participando, que a gente vai descobrir qual é o talento. E aí, a partir daí, trabalhar com ele essa autonomia. O desligamento é muito doloroso.
E há muita regressão quando chega aos 18 anos, perto dos 18 anos. O menino evade várias vezes. Às vezes está tudo certinho, de repente, o menino saiu daqui e foi parar na Bahia. Daqui a pouco o conselho tutelar da Bahia liga. Ó, a gente está com o menino de vocês. Eu falei, não é possível. O menino saiu daqui, papai. Como é que foi isso? Ele estava com 2 jovens aprendizes, estava muito bem, mas ele sabia que aquilo ali ia fazer com que ele conseguisse morar sozinho, aquilo me deu uma surtada. Foi parar lá, e aí a gente conseguiu trazer de volta. Falou para ele que ele podia falar, não estou aguentando, é muita pressão. Uma vez eu cheguei no acolhimento, todo mundo chupando chupeta. Eu olhei para um, falei, ué, gente, chupeta? Tá bom, ficou. Eu toquei pro outro, chupeta. Eu falei assim, esses meninos estão querendo dizer alguma coisa. O que eles estão querendo dizer? Aí foi né, o porta-voz, tem que ter um porta-voz. Toda hora vocês ficam falando, os 18 anos estão chegando, os 18 anos estão chegando. Então tinha que mostrar para mim e para a equipe toda, eu não estou preparado. Não é mais coisa do que a chupeta, mais simbólico, né? Eu não estou preparado para esse lugar que você está querendo me botar. E aí é importante você falar para ele que ele não está sozinho, porque a gente vai estar acompanhando. Quando a gente fala assim, nós vamos estar acompanhando vocês. Inclusive, quando vai buscar as casas para procurar. Vamos procurar junto. Aí, mas vamos procurar não sei aonde. Geralmente é próximo, no entorno do acolhimento que eles procuram. Depois que eles vão ficando mais fortalecidos, eles vão se distanciando. E aí vai para longe. Mas, a princípio, porque se eu precisar de alguma coisa, a quem eu vou recorrer? No acolhimento. A minha referência não é outro lugar, é o acolhimento. Então, muitos casam logo, porque a namorada, às vezes, é até um pouco mais velha, é aquele lugar, e aí aquilo vai me dar o lugar que eu preciso. Eu tenho sempre algum lugar. Outros vão fazer o seguinte, vão cometer algum ato infracional para voltar para aquele lugar, a instituição. E agora, outros tipos de instituição. Aí vai para o Degásio, vai para o sistema prisional, porque é uma instituição. Lá estão me cuidando, lá eu sei a hora que vão comer, a hora que vão botar comida. Então, isso tudo faz parte desse processo. E aí, quando as pessoas, às vezes, né, porque assim, a gente precisa ter uma sensibilidade quando trabalha no acolhimento para pensar isso. Ah, o acolhimento para esses meninos é como se fosse um spa. Eu falei, gente, mas não é possível que a pessoa prefira ficar aqui, que todo mundo pode ter um copo que todo mundo mexe, não pode ter um celular que todo mundo mexe, não pode ter uma calça, não pode ter nada. Não é possível. E aí não é, porque a gente acha que aquelas pessoas que estão ali merecem o mínimo. Por isso que a gente também oferece o mínimo. Nesse sentido. Então, assim, precisa a gente pensar diferente. Precisa. Ele pode sim usar uma camisa de marca, por que não? Quando a gente pediu uma doação, pediu uma camisa de marca. Ué, vocês ainda querem de marca? Eu falei, ué, mas eu não gosto de usar de marca, porque o seu filho não usa de marca. Por que ele não pode usar? Então, essa coisa de a gente achar que aquelas pessoas não têm o direito faz com que elas fiquem no lugar de não ter direito. Então, você tem que mostrar para ela que ela tem direito. Não, eu posso sim. Eu quero sim. Eu quero dessa forma. Então, é isso. Esse processo de desligamento é realmente um rompimento Sim. muito importante para esse adolescente, porque é uma mudança completa, né? De uma vida ali institucionalizada, às vezes por muito tempo, tutelada. E aí é ótimo essas iniciativas, né? Como você colocou nesse detalhe do uso do garfo e da faca, do saber o uso, o manejo do dinheiro e conseguir ter essa autonomia, o uso do transporte público, saber circular no território. Elisa, o uso do dinheiro é uma coisa muito interessante, porque olha só, pensa bem, menino não tem dinheiro nenhum. Aí vai para o jovem aprendiz. O menino pediu o dinheiro todo em nota de 10, o salário de R$400. Veio com um bolo, estava rico. Quando ele chegou no acolhimento, ele espalhou aquele dinheiro todo pela mesa. Ele, olha, Carla, como eu estou rico. Eu falei, nossa, mas está mesmo. Era só aquela montoura de dinheiro. Eu falei, mas só tinha nota assim. Não, eu pedi. Para ter noção de como eu trabalho e ganho tanto dinheiro. Aí eu falei, agora vamos... Suas dívidas, né? Nossa, como o dinheiro vai embora logo, né? Aí ele foi. Isso é importante, administrar. Sim. Eu nunca administrei dinheiro, então não sei. Né? Então, como isso é difícil? E aí, às vezes, o menino, comprei um tênis. Ah, mas você tem tanto tênis? Falei assim, minha gente, todos os tênis que ele usou foi dado de alguém. Primeira vez que ia botar um tênis novo no pé, que nunca ninguém usou. Olha, isso tem todo um significado, pelo amor de Deus.
Aí, isso tudo a gente tem que trabalhar com a equipe. A equipe precisa, às vezes, entender essa situação. Como é que é gratificante? Por exemplo, o menino vai, está no acolhimento, vai, 18 anos, servir as forças, né? As Forças Armadas. Menino de acolhimento. Para servir a Força Armada é uma luta. Você não tem noção como é que é a luta. Ninguém, porque aí vem aquela coisa, eu não sirvo nem para isso. Para ele é a saída. É uma das saídas, é as Forças Armadas. Eu vou para as Forças Armadas, eu vou ali, eu vou ter meu dinheirinho, tem onde dormir, tem tudo um negócio, né? Então, de alguma forma, estou institucionalizado de novo. Mas eu estou ali. Então, teve um processo que a gente teve que acompanhar de um menino que foi para as Forças Armadas. Reprovaram o menino. O menino passou em tudo, que era prova, o menino lutava, aquela coisa. Aí, no dia que ele soube que não ia ficar, sumiu. Eu liguei para todo mundo. Ai, minha, fiz uma confusão, porque aí eu tive que... Gente, vamos procurar rede social. Aí procurava rede social. Ligava para um, ligava para um, porque ele tinha muita namorada. Ligamos para tudo que foi namorada. Depois ele até falou, nossa, tio, eu já tinha terminado com aquela menina. Eu falei, mas não importa. O importa é que eu tinha que te encontrar. Eu te encontrei. Não quero saber. E aí a gente levou o menino, né? Ah, qual foi a justificativa para você não... Ah, por causa do meu pai. Eu falei assim, ué. Aí eu estranhei. Falei, mas por causa do seu pai, por causa de quê? Você não tem nem nome na sua certidão, paternidade? Ah, porque falaram que meu pai está cumprindo não sei o quê. Eu falei, não, seu pai não pode estar cumprindo nada, nem você tem ligação nenhuma com ele, porque não tem nome, você não tem reconhecimento de paternidade. Mas era porque ele vinha de acolhimento. Aí pedi audiência com o coronel, fui eu com mais não sei quem, falar com o coronel, falar com não sei quem, falar mais as quantas. Menino, não, então a gente vai dar uma chance. Eu falei, porque não tem condições. Aí a gente foi, o menino entrou, mas ele vai então ficar junto comigo. Eu falei, tô adorando, tá ótimo, ficar junto com o senhor tá muito bom. E ficou, passou, o menino, olha. E aí ele falava assim, a minha mãe só vai vir ver quando eu for para o exército, porque o exército é importante. Né? Eu sou homem. É a questão de se tornar homem, né? Tá no exército. E aí a gente foi, a mãe não pôde ir, porque no dia teve um problema de gravidez e passou mal e não pôde ir. E eu fui junto com a outra técnica na troca de boina, levar enxoval, cara. Esse processo todo. E como é que esses meninos estão tão desprotegidos? Porque todo mundo tinha família ali, para levar as coisas, né? E a gente ali, naquele momento, é aquela referência. Né? Então, isso é importante a gente entender. Sim. E faz toda a diferença no processo dele de desligamento. E que não tem que ser, né, você colocando ali, iniciativas individuais, como você colocou, né? Dar aquela equipe, dar aquele abrigo, mas como tem que se tornar uma política, né? E isso ainda é um pouco difuso. Sim. Ainda não tem essa estrutura, né, desse processo, porque é o que dá mínimas condições a esse jovem de ter a sua independência, conseguir se autogerir, né, nas demandas que eles vão ter esse contato com a rede. E já falando sobre a rede, né, que é muito importante nesse processo de desligamento, então saber circular, saber onde é a escola, onde é o posto de saúde, nos locais, a importância também desse sistema de garantia de direito, que abarca todas essas instituições, para as crianças que estão em acolhimento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse sistema de garantia, né, de todas essas instituições, nesse processo, enquanto a criança está dentro da instituição, né, que ela permanece tendo acesso, mas às vezes há essa mudança, né, de escola, mudança da rede, qual vai ser atendido, dependendo da localidade do acolhimento, e a importância desse sistema de garantia para essa criança em específico, nessa condição específica, né? Sim, eu acho que ela precisa saber. A gente tem que mostrar para ela que ela tem direito de saber. Então, ela tem direito da escola, como é que é a escola, qual é a série que ela está. Ah, qual é o nome da sua escola? Não sei. Qual é a série que você está? Acelera. Acelera um projeto. E naquele projeto, qual é, o que está dizendo, o que está falando. Então, ele precisa saber o que ele está fazendo. Você tem que comunicar. Ele não vai saber, ele não entende. Entende. Isso ele precisa saber. Ele precisa saber a quem ele pode pedir. Por isso que quando a gente fala assim, às vezes,
o adolescente, ou até a própria rede, né? Ah, tem psicóloga no abrigo, não precisa de ir para a saúde mental. Precisa. Ele não vai ficar no acolhimento. Ele tem que circular, ele tem que saber aonde que ele tem que buscar, onde ele vai buscar o acesso. Ele tem direito a estar ali, ele tem direito a ter a educação, né? Não por uma obrigação, mas porque ele tem direito, né? Ele tem direito de ter uma educação de qualidade. Eu fui acompanhar um menino que estava na escola e o garoto, eu fui chamada porque o menino tinha feito alguma coisa, estava conversando na sala de aula, alguma coisa assim. E aí a escola acionou, tem que vir aqui, porque o menino está arranjando confusão, problema. Tá, eu fui. Quando cheguei lá, tinha uma mãe de um menino, outro menino, não era do acolhimento. Tinha aprontado todos, inclusive tinha atas e atas e atas assinadas já por ela, de ocorrência de outros momentos. Mais uma vez ela estava assinando a ata. Na minha vez, que eu estava representando o acolhimento, né, e por sua vez estava responsável por ele, a gente está convidando ele a se retirar. Aí eu peguei e falei assim, então a senhora vai ter que me explicar aqui uma diferença. Aí ela falou, pois não. Eu estava aqui, não é porque eu estou vendo a vida alheia, não, mas porque eu já estava aqui, a moça estava aqui do meu lado, a senhora chamou. O filho dela estava com páginas e páginas de ocorrência, ela assinou mais uma e não vai ser convidada a se retirar. Por que que o menino, que não tem uma ocorrência, vai ser, eu não vou assinar? E aí a gente vai ter que ir para a Secretaria de Educação discutir esse caso na rede. Porque não tem motivo. O que ele estava fazendo na sala de aula? Estava conversando. Eu falei assim, nossa, mas ninguém estava conversando na sala de aula. Ele estava conversando com alguém. E com quem que ele estava conversando? Quem era o... Estava dialogando com quem? Porque ele também tem que estar aqui. A senhora chamou? Mas olha só, a senhora não está entendendo. Eu falei, não, também não. Eu queria que a senhora me explicasse, então. Ele tem família. E o outro não. Quem disse? Ele nasceu de uma família, a senhora sabia? Ele tem nome e sobrenome, inclusive, que representa a família dele. Ele está no acolhimento neste momento, como o outro também poderia estar, dependendo da situação. Então, mais uma vez, não se justifica. E naquela hora, aí depois até o pessoal avaliou, Carlos, que ainda é importante a gente sair da escola? Eu falei, não, deixa ele lá. Ela agora vai tratar diferente, porque agora ele tem família. Ela descobriu que ele tem uma família e tem toda uma rede atrás dele protegendo. Então, e aí a gente chamou o menino também para conversar. Eu falei, também, você não está dando mole também não, né? Mas... Não, eu estava conversando. Eu falei, não, conversa outro momento. Então, essas coisas são importantes, né? Então, o sistema de garantia de direito, ele precisa saber que tem. Senão, toda hora tiram. A professora Irene, ela fala um negócio bem interessante, que ela falava assim, não é porque está na lei, está garantido. A gente tem que garantir o tempo todo. O tempo todo tem que estar lutando por aquilo. Entendeu? Eu acho que aí entra o trabalho, né, tão importante dos conselheiros tutelares nesse processo. E falando sobre o conselho tutelar, qual é a importância desse órgão, né, nesse processo de acolhimento? Quanto antes, no processo de acompanhamento dessa família, como você colocou, às vezes acionando a medida, né? Sim. Durante, nesse processo também de acompanhamento de família, de garantia do acesso ao sistema de garantia, e após, né, quando essa família ou essa criança, esse adolescente ou é reinserido, ou é colocado em família substituta. Então, qual o papel do conselheiro tutelar, da conselheira tutelar, nesse percurso da criança que vai passar por uma institucionalização? A gente precisa entender que não se encerra o papel do conselho tutelar quando o menino está no acolhimento. Porque ele vai ser acionado, inclusive, para participar da audiência. Aí, na semana que vai acontecer, no mês que antecede, que geralmente é em abril, né, as audiências concentradas em outubro. Nossa, aí chove um monte de solicitação de relatório. Aí você fica assim, mas você deveria saber como é que tá. Então, tem que chamar ele para discutir junto, tem que chamar ele para participar da reunião de equipe, tem que chamar ele para da reunião de rede. Ele tem que estar. O menino não está conseguindo vaga. Aí não é só arranjar a vaga. Vamos chamar a escola, por que não está? Tem vaga para fulano, para ciclano, por que não tem para o menino? Né? Então, entender todo esse trajeto é importante, porque o menino usa o conselho tutelar para trazer ele de volta para o acolhimento, né? Mas ele usa como táxi, que as pessoas às vezes falam.
mas usa como táxi porque ele se coloca nesse lugar também. Ele pode se colocar em outro lugar. Ele também pode falar para o menino, ó, você tem direito, mas você também tem deveres. Você está cumprindo seus deveres? Qual é o seu dever? Você tem que ir para a escola. Por que você não está indo para a escola? A escola está fazendo isso. Então, vai lá na escola para saber o que está acontecendo. Ele tem que ter acesso. Então, o conselho ele tem que ser parceiro. Ele não tem que ser só naquela hora que teve o problema, que ele precisou da vaga, aquela confusão, não. Ele tem que entender por que aquele menino, às vezes, está circulando. Por que ele circula? Tem uma praça que tinha muita questão de uso abusivo de drogas. Não era só do menino de acolhimento. Inclusive, foi uma das questões que eu coloquei na escola, que a escola pegou e falou assim, porque os meninos estão usando, e aí vinham os vizinhos para falar. Eu falei, engraçado. Eu estava aqui na sala e vi um menino batendo na porta, e o menino era do acolhimento, não era vizinho. E estava chamando o menino lá para usar um negócio. Então, é o menino que está aqui? Estava aqui dentro. Ele que chamou. Então, o senhor sabe de quem é o filho dele? Não, a senhora está querendo arranjar problema. Eu falei, não, eu quero saber, porque está chamando o meu menino daqui, o seu menino é de lá. Então, não é só o menino do acolhimento que está fazendo coisa errada. Então, o que está acontecendo nesse território? Tem uma situação que aconteceu, um lugar estava, num dia, acho que veio 5 acolhimentos de um mesmo território. Falei, gente, tem acontecendo alguma coisa nesse território. Ao invés de só a gente receber, a gente tem que analisar por quê. Por que aquele conselho está fazendo tanto acolhimento numa semana toda? E aí a gente fez um mapeamento dos serviços que tinham ali. Não tinha serviço nenhum. Os meninos não tinham o que fazer. Isso era importante. Então a gente teve que chamar o conselho e falar assim: tem esporte? Não tem. Tem não sei o quê? Não tem. Não tem nada para o adolescente vai aprontar mesmo. É isso. Sim, então esse trabalho, né, como você muito bem colocou, do conselho tutelar, é muito importante em todos esse caminhar dessa criança nesse processo de garantia de direito, né? E pra gente já ir encerrando, né? Qualquer pessoa pode acessar uma instituição de acolhimento. Você muito bem colocou no início da nossa conversa a importância das pessoas estarem nos acolhimentos para justamente tirarem esses mitos, né, conseguirem entender qual é o funcionamento. Então, em qualquer cidade, né, as pessoas podem ter acesso ao acolhimento? Como que acontece essa visitação? A visita pode acontecer quando a pessoa ela precisa entrar em contato com a coordenação e com a equipe técnica, saber qual é o objetivo dela da visita. Porque vamos, né, entrar aqui um parênteses. Tem muita gente mal intencionada que se aproxima do acolhimento por questões de pedofilia, de exploração sexual. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Então, precisa passar, a gente precisa entender qual é o processo. Se é voluntário, precisa ser inscrito como voluntário. Tem que saber por que ele quer ser voluntário naquela unidade especificamente. A equipe tem que acompanhar todas as atividades junto que ele vai fazer. Se for para visita, por que ele quer visitar, qual o objetivo? As pessoas estão ali, elas não estão na vitrine. Ela não vai ali por curiosidade. Então, a gente tem que ter um respeito com os moradores. E quando a gente recebe visita e arca a visita, a gente tem que avisar aos moradores. Olha, a gente vai receber a visita assim, 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 assim. Ele tem que falar, você gostaria de conversar com essa visita? Sim, não. Vai vir aqui para quê? Ele tem que saber o objetivo. Ele está ali, a casa dele. Né? Por exemplo, na pandemia se usava-se máscara. E eu questionei isso. Eu sou visitante. Eu tenho que andar de máscara. Eles são moradores. Você anda de máscara na sua casa? Gente. Aí o menino queria andar de máscara. Mas tem que andar. Eu falei, mas quem disse, gente? Ele está vindo na casa dele. Você está trazendo risco para ele. Não é ele que está trazendo risco para você. Então, mas ele circulou. Então, quando ele está circulando, você leva ele, bota a máscara para ele ir para o lugar. Mas quando ele entra na casa dele, ele tem o direito de tirar a máscara dele. Eu estou trabalhando nesse lugar, então eu que tenho que estar de máscara, não é ele. Entendeu? É nesse sentido. Então, se você entende que aquilo ali é o lugar dele, temporariamente, a residência dele, e se ele entende isso, ele vai cuidar daquele lugar. Se ele não entende, ele vai quebrar tudo. É isso. E eu acabei me atropelando, como sempre.
na questão da minha apresentação, que eu nem fiz de acordo, né? Então, assim, eu sou psicóloga com especialização em violência doméstica e psicopedagogia, mestre em serviço social e estou doutoranda em psicossociologia aqui pela EICOS, para pensar essa questão do acolhimento, as trajetórias de vida, uma reflexão sobre a subjetividade com interface com a arte. Que eu acho que a arte ela pode ser um dispositivo de cuidado nas instituições de acolhimento. É isso. A gente tem aqui, inclusive, a dissertação da Carla, o nome é, para você que quiser pesquisar, né? A participação de adolescentes no processo de desligamento institucional e o direito à convivência comunitária. É a dissertação dela da PUC, aqui do Rio, de 2019, então você pode ter acesso a essa dissertação. E, Carla, infelizmente, né, a gente sabe que às vezes nesse ambiente institucional podem acontecer violações à criança e ao adolescente, né? Podem acontecer maus tratos, existem alguns desses casos. Qual é o caminho para se denunciar caso aconteça alguma irregularidade dentro do ambiente institucional? Né? Se a pessoa souber de algum caso, ou ver algum caso, ou enfim, de alguma forma ter esse contato, qual é esse processo, né? Eu acho que é preciso entender todos os canais de denúncia mesmo, né? Ele pode fazer denúncia anônima, ele pode fazer o Disque 100, ele pode buscar o Conselho Tutelar, inclusive, para fazer a denúncia. Muitos adolescentes procuram o Conselho Tutelar, faz denúncia, às vezes a denúncia nem procede, porque ele está com raiva naquela hora, ele vai lá fazer a denúncia, mas às vezes procede, é importante averiguar. Não pode falar assim, porque era adolescente, então a gente não... Tem que averiguar. Ele falou, tem algum motivo. Mesmo que seja para afetar aquela pessoa de alguma forma, mas tem um motivo. Né? Então, ele tem o direito, sim, de fazer a denúncia. E a gente tem o dever, de averiguar. E se for comprovado, ou se durante o período de averiguação, afastar, se for funcionário, tem que ser afastado. A gente ficaria aqui por muito mais tempo conversando sobre esse tema, porque tem muitas abas, né? Tem muita coisa que a gente pode se aprofundar. Inclusive, né, esse é o tema do meu TCC, eu tenho pesquisado sobre desligamento devido à maioridade, né, na instituição. Então, o impacto dessa vivência institucionalizada que tem nesse processo de desligamento, a falta de políticas públicas, por vezes, para amparar esse jovem desligado, esse rompimento, né, de uma criança que é ali alvo da proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a partir dos 18, né, do dia para a noite, ela fica completamente desprotegida nesse quesito. Então é um tema que eu tenho muito interesse, por isso passaria muito tempo aqui conversando com você, entendendo ainda a sua bagagem para isso, para essa temática. Teve assim, só para te dar acho que é importante mesmo, né? Por que a arte surge, né? Além da minha trajetória com a arte, né? A trajetória dela com a arte, gente, ela é professora de dança, não é isso? Olha só. Professora de dança de salão. E para mim dançar não era só aprender os passos. E as pessoas, quando realmente dançavam, é quando ela se conecta com a música. Não importa se ela está fazendo o passo perfeito, mas quando você vê ela dançando, é quando ela dá mais do que aquilo. Gente? E quando eu estava no acolhimento, a arte apareceu numa oficina de cinema também. Os meninos fizeram oficina de cinema para trabalhar temas que eram deles o dia a dia. Por exemplo, a questão do racismo, da escola, do déjà vu, da adoção. E eram temas e roteiros feitos por eles mesmos. Então, aquilo apareceu, inclusive, no RJTV. O RJTV foi no acolhimento. Eles deram entrevista, eles não precisavam mais ficar tarjado no rosto, eles podiam mostrar o rosto. Isso colocou eles em outro lugar. Fizeram um filme em relação à questão do carnaval. E o que me chamou a atenção é que quando você desloca ele do lugar, ele não está mais naquele lugar, é outro lugar. E como é que a subjetividade mexia com ele, né? Hoje eu trabalho no SEDECA, né, no Centro de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, com uma temática muito importante, né, que é com jovens ainda, né? Jovens que estão na proteção, jovens que precisam ser acolhidos, às vezes,
nos serviços de acolhimento, né? Eu tenho feito um trabalho junto com os educadores nos outros serviços de acolhimento pelo Estado, com uma capacitação, discutindo algumas coisas. Então, assim, não é eu trazendo conhecimento, mas compartilhando. O nome do projeto, inclusive, é Compartilhando Saberes, porque os saberes é uma troca e enriquece por conta da troca. Então, o lugar que você está vai trazendo outro perfil, uma outra forma de ver aquela situação. É isso. E com essa, né, fala final, né, Carla, inclusive vou te passar, se você quiser deixar alguma mensagem, né, para o pessoal que não conhece essa temática, que quer se aprofundar, alguma dica, algum chamado para que eles possam, né, se envolver mesmo com essa causa, né, que é das crianças que estão nessa situação de acolhimento institucional. Eu acho que a universidade ela precisa entrar mais nesse campo. Tem poucas pesquisas no serviço de acolhimento. A maioria das pesquisas de serviço de acolhimento ela vai descrever o que é um serviço de acolhimento, as políticas que vão nortear o serviço, mas poucas são a partir da prática de que são feitas das pessoas que trabalham nesse lugar. Ainda hoje, ainda está para ser, não é legalizada, mas normatizada, não sei nem o nome que usa, a questão da profissão de educador social, que ainda não tem. Se você não tem piso, você não tem formação. Qualquer um pode ser educador social. Aí a questão da politicagem entra, né? E vai sendo as indicações, vai ver pessoas que não têm perfil nenhum para cuidar do outro, tá ali. E aí tem pensamentos ainda muito lá de criminalizar. Como é que você trabalha com o público que você mesmo criminaliza? Na época da... Isso é só um parênteses, tá? Se pode até cortar. Mas na época das eleições, os meninos falavam quem é que está a nosso favor, quem é que está contra a gente. Entrou na sala, assim, parecia até uma rebelião. Falei, gente, o que está acontecendo? Quero saber quem é que está a favor da gente e quem está contra a gente. Eu falei, ué, mas existe isso? Claro que existe. O presidente que está aí, todo mundo falando negócio de Bolsonaro, está contra a gente. Quebraram a placa de Marielle. O que vão fazer com a gente? Aqui em Campo Grande? Arrebentar a gente. Eu falei assim... E esse pessoal aqui ainda é doido, porque vocês estão trabalhando porque tem a gente. Quer dizer, eles vão votar no negócio que vão tirar o trabalho deles. Eu falei assim, cara, vocês têm um pensamento crítico ótimo. Realmente, vocês têm razão. Acho que é um ponto a gente discutir. Então, são coisas que vêm trazendo mesmo. Então, assim, é importante ter pesquisas nessa área. Pensar nessas pessoas não como objeto de estudo, mas como pessoas que podem nos ensinar muito. São sobreviventes. É isso. Muito obrigada, Carla. Nossa, esse bate-papo para mim foi muito bom. Aprendi várias coisas novas. Fico muito agradecida, viu, pela sua presença, sua colaboração. E muito obrigada a você que nos assistiu até o final. Siga aqui o nosso YouTube, nos siga nas nossas redes sociais. Deixa aqui um comentário do que você achou. Tchau, tchau. Até a próxima.